Good morning, good afternoon, good evening, Bom and dia, boa welcome to tarde, this boa noite. second gathering of Bem-vindo public-private a communication esta in segunda healthcare, reunião das melhores development, and práticas finance. para melhorar a nossa natureza dedicada ao I'll financiamento. just wait for a minute Nós as vamos people esperar join. por 2 minutos I até hope as that outras you can pessoas hear me para fine. entrarem. Espero que vocês entendam-me bem, podem ouvir-me bem. As people join, just to summarize that E this enquanto as webinar will pessoas bring estão together the umbrella entrando, eu program to vou support falar um pouco sobre a NDSAP agenda de updates hoje. and the seventh national reports to the Esta CBP. reunião será It will also dedicada include the Biodiversity aos Finance Plan momentos project ah, que foi and the acordado Revenues for Nature project to align public and no private no mês finance, passado, focusing e on nós vamos falar building a sobre bridge o between NDSAP's and financiamento. Nós private vamos capital criar uma ponte requirements. entre I will be your moderator as today. organizações My name e povos is Terence indígenas. Moody. I O have meu nome é worked Terence Tida with the UNDP implemented Jeff Small Grants program e eu vou falar sobre for a implementação over the dos last programas couple of relacionados com decades, investimentos, one of the a leading proteção da programs providing natureza. finance to É indigenous um dos peoples maiores and programas communities que and faz NGOs financiamento dos in programas 20 countries ecológicos no around the mundo. world, working with a whole E nós range of donors, trabalhamos including the com vários WEF, as well ramos as de many governos, vários bilateral níveis de governments, including população, de Germany, Estonia, governos, Japan, Norway, New noutros, Zealand. em países diferentes, como So welcome Japão, to por everyone. exemplo, Today's Nova gathering Zelândia, builds on the etc. momentum from Esta the reunião COP16 held in será Canada baseada no last year, momento de as Copa well as the 16 em UNGA summit fevereiro. that took place in February in Rome, Este where evento almost 200 countries ocorreu no mês voted on passado adopting em the Paris decision, Roma which agreement differed e from por volta de national intending 200 the países strategies to estavam mobilize at least presentes 200 e billion dollars acordaram annually by 2030 mobilizar to pelo protect and menos restore 200 bilhões de biodiversity. dólares When we talk anualmente about Target até 19, that is 2030 the para target that we're proteger talking e about in terms of restaurar a the mix of diversidade. finance, both Nós international, vamos falar domestic, private, public, and principalmente do public. I'd financiamento. like to just note that I'm E eu based in New York queria and this is dizer the UN que Permanent Forum que on estamos Indigenous todos Issues is em taking Nova York place agora e nós including vamos a very ter strong mais focus on reuniões the question of access to finance for indigenous para peoples. falar This mais afternoon there will be sobre various a events participação dos focusing povos on the indígenas work no that financiamento dos international programas funds that ecológicos. we've seen in the last few Nós years. vamos falar Many sobre such funds os launched, fundos que including nós global podemos ones, for example, the enviar Pangea para platform estas focusing on forests, necessidades. Nós vamos falar regional sobre as funds such as the plataformas para International proteger Asia Solidarity florestas Fund, national e nós funds vamos to criar provide fundos de guarantees. I solidariedade think we'll dos hear povos one indígenas case study specifically about um dos casos Brazil, será as well as examinado thematic funds such as especificamente the Climate Fund focusing on caso do indigenous Brasil groups. sobre o The fundo webinar will look at que acolhe importance of the mulheres creation e of povos indígenas. place-based partnerships between government, Nós vamos the falar private sobre sector, parcerias entre including o a whole range governamento of different e actors, including empresas banks, privadas, asset fund inclusivamente os managers, impact bancos. investors, Nós vamos private falar sobre foundations, family investidores, offices, as well as, of fundações course, the privadas, multilateral system empresas that put familiares, together various etc. such Todos podemos partnerships. And of trabalhar course, juntos, actors on the criando ground, the parcerias indigenous people from the estáveis. local Com community. So certeza, one nós temos important point to note at de the dar outset aos is the povos use of os language. indígenas The para title of the participar webinar nestes includes projetos de the investimentos reference to e já o nome shareholders, deste but let us just remember webinário that dá indigenous para peoples are entender rights holders a in the importância human rights based desta framework that questão the na CBP proteção has da adopted. So we'll be natureza. talking about Nós these vamos partnerships falar between the actors, sobre both from the perspective of parcerias stewards of das nature, rights perspectivas de holders, Source as well Nurture as ah, shareholders. no mundo. So I'll just dwell a E little bit então, on some of the eu logistical queria aspects. I expect most of falar you um know pouco by sobre now a that logística deste on the bottom webinário. of your screen you can No fundo, select the na parte de interpretation mode baixo do button. seu ecrã, We have vocês podem ver os translation in three botões para languages: French, escolher a Spanish, and interpretação para Portuguese. And I'd três like to just thank idiomas, all of the idioma interpreters francês, for being espanhol with e us today. português. Os nossos If you want intérpretes to estão change the hoje language, conosco. just Se click on vocês the quiserem icon. trocar o Just idioma, a reminder você to all tem the que speakers to botar
Tendo slowly colocar o so botar that the interpreters necessário, nós can vamos tentar falar follow your lentamente interventions. If you have any para technical os difficulties, tradutores tiverem please a oportunidade reach de out traduzir tudo, through the tudo, Zoom to Martina. e vocês podem Lastly, the webinar will enviar os be seus, recorded as and suas the dúvidas presentations will à be made available Martina. online in Os the nossos colegas different estão presentes online languages. também para ajudar a And vocês. E this este webinar is webinar part of a será series, so recordado therefore it em will be vários on the NDTAP idiomas. forum webpage, which includes the Além disso, past para ter o and acesso present aos webinários sessions. passados, vocês podem usar So now, a just página to do NBCEP, summarize the procurar agenda, we will have four case os studies webinários. on the topic of Vamos engagement with falar sobre indigenous a peoples nossa and local agenda de communities in hoje. public and private finance, A, around the topic of a the participação COVID-19. dos povos indígenas The no investimentos de session is programas de focusing on segurança critical aspects on how ecológica. to bridge private Como sector nós financial podemos actors and indigenous fazer um peoples. link entre We've as referred to them empresas as stewards, but privadas increasingly the idea e of os co-shareholders is also being governos? explored. The E session nós is vamos designed to create falar muito tangible sobre value by isso. translating Nós complex vamos concepts into falar relevant sobre os nossos opportunities for conceitos financial relevantes de institutions financiamentos, da in the context participação of das instituições the financeiras no Conventural Global contexto Biodiversity Framework. do By framework focusing on global. the interface between Eu private estou capital falando and do indigenous and interface. local stewardship, the webinar will highlight Neste the webinário, practical nós and vamos tested falar sobre examples, os testes práticos, nós vamos focusing on how to examinar unlock exemplos da nature prática da positive vida, outcomes. vamos ver So we will have as four positivas speakers. mudanças The já speakers will feitas. be asked to keep to 10 Os nossos minutes maximum. palestrantes vão We'll ter start with por volta de Esther 10 minutos para Chisholm cada Leslie, apresentação who is a traditional healer and founder and chair of the e, African com Community certeza, nós vamos Conservationist ouvir and chair of the várias International opiniões. Environment Guardianship, or IEG for E short, primeiro eu initiative, queria passar a for an palavra introduction. a Esther, We'll then que é a turn líder to tradicional. Philip ah, Kafer é from the muito, Climate Policy Initiative, nós temos, focusing on a case study além from disso, nós temos Amazon o on food and Felipe, forest que bioeconomy é financing. especialista na We will região then da Amazônia. turn to Eddie Adraf, who is the CEO of the Coast Nós Coast temos o Fund, Dedi the Adrafta, great que é o rainforest CEO in Canada. da Green Forest, de And Ganda. E, além fourthly, disso, Donald Rojas nós temos from Donald Mesa Nacional Indígena Rojas, of Costa Rica. representante If da we keep to Costa time, we Rica. will have time for a E Q&A, se nós tivermos followed by the launch tempo of bastante, the nós new tivemos a briefing paper sessão by the de UNEP Finance questões e Initiative on the topic respostas. of Nós today's também subject on nature related iremos finance for indigenous pedir aos peoples, senhores advancing equity to hold and reverse responder a algumas questões no nosso So without further questionário. ado, I'd Muito like to obrigada now pela sua turn to atenção Esther. e agora eu queria passar Esther a is palavra the a founder of the Esther. IEG. This is A part of the Esther, Biodiversity que é Credits a Alliance that I fundadora mentioned. da LG. Esther and I have been meeting and discussing for the last Eu year, and we conheço hope to have a various Esther há events together, including at algum the tempo. G20 Nós meeting in já South Africa later implementamos this alguns this year. projetos juntos na África do Sul She's neste also the ano. chairperson and the Ela director of the African também faz Biodiversity parte dos Group. diretores do So grupo de over to you, biodiversidade. Esther, for the introduction. Esther, eu passo a palavra para a senhora. Thank you very much, Muito colleagues obrigada and also the attendees of this webinar. por I have been assistirem a este introduced. webinário. I am the current chairperson of International Environmental Eu sou Guardians. absolutamente We pessoa da represent natureza e eu the sempre indigenous trabalho na peoples, local questão da, communities, and da Afro proteção da descendants in the natureza development and implementation of e financial markets. eu dedico a minha vida à We have been around for implementação quite dos some time. projetos We started ecológicos with the BCA as e a eu community advisor queria panel. For começar those who have been com. following BCA, Biodiversity Credit Eu vou falar Alliance, sobre a which is the BCDA, representative que é of de the UNDP. biodiversidade. E também vou Where falar we da are NDP. is, we are in Africa, we are in Nós estamos situados North America, na África, na Ásia, na Eastern Europe, América Russia, do Norte, Federation, Central na Asia, Rússia, na Ásia Central, Central Europa. and
Southern America, and the Caribbean, as well as Pacific. We have just formalized our governance framework as early as Nós também estamos ligados com o nosso January this year. governo Can we go to the next slide, please? há muitos anos. Então, So vocês I think podem ver agora. Terence has already introduced the topic of the day. Aqui, ok, também introduzir aqui o nosso programa. Qual é o papel On the role of indigenous dessas peoples, unidades, local comunidades, communities and Afro-descendants, no represent from the reforçamento IIG e perspective, proteção da natureza e stewarding nature biodiversidade. and biodiversity. Our approach is that we are trusted by our ancestors to safeguard and protect this heritage for Eu- the generation to come. Queria que todos saibam que nós As a result of this, esforçamos muito na proteção da natureza e também we queria cannot have a situation where we compromise this spirituality, sublinhar o papel because that que will come to desempenham us as as a lot of comunidades heavy indígenas, risks losing our biodiversity. onde existem muitos riscos na organização Where desse we tipo de apply and trabalho, practice our ancestral knowledge, the biodiversity heritage onde is que nós achieved, podemos and aplicar there's been as quite a nossas number of formas. studies and research that Também, where em numerosos indigenous casos, peoples quando are looking after their biodiversity, there are very few cases where we também experience the loss encontramos of biodiversity. práticas quando So temos this que role saber of mais our de que nós ancestors, podemos we just know how to practice dar a this, conhecer of a course, própria through, natureza. Por application isso, of our indigenous knowledge. Next eh, slide, please. somente quando nos complicamos com todas as exigências, a herança So when it comes biológica to pode the ser preservada. development and the implementation of nature O markets, desenvolvimento for us and desses also from commodities the IIG perspective, it's pode very ser representada important to sim have the como co-led, to have the co-designed nature projects. This means that nesses these projetos projects can da only proteção da be natureza, successful if preservação the e integração indigenous peoples, de if the Afro-descendants who florescimento nature de stewards in indígenas these no areas, who sistema, are owners, desse who may be sistema, shareholders, if they are nos part of mecanismos the design of financeiros that particular nature para project, conservação there's da no natureza. question whether the project will be successful or not. It will be given. The preservation and integration of indigenous knowledge systems into Porque financial a mechanisms for preservação nature conservation da is very natureza critical for é um us. mecanismo muito We complicado, have mas managed temos que aplicar to todos os get nossos our esforços partners from the para BCA fazer isso. task force to support us Então, in the launching of the self-determination, as well as a steward working group, which will also temos be que ter looking after em conta também as situações em populações indígenas, markets projects. respeitando todos os Respect and direitos uplift das indigenous moradoras rights and da ilha. governance. Very critical for us. And we Neste always caso, nós encourage também aplicamos all our partners as who are leis interested to work with governamentais us que to protegem ensure that they a vida adhere to dos the indígenas, principles of FPIC. That is respeitando free, prior, e também informed consent when they work aumentando with the o nível de indigenous vida peoples on the dos ground. indígenas It cannot na defesa continue dos to seus, be just a dos tab seus in the direitos library, which we like to present and talk about it. e na One governança of the critical da vida da população. responsibility of IIG, we ensure that if we are E também involved at the oversight aplicamos of todos os these nature princípios we make sure that da it is adherência implemented and our communities are being given a right to say yes or no during the implementation para of these que nature projects. todos os moradores Support daquelas the co-design comunidades standard for assessing possam environmental saber information. que os seus We are aware direitos that estão in protegidos the ou não. era of carbon credits, there have been a lot of challenges where our communities never had an opportunity to be Existem managers, to be muitas co-designers of comunidades nature projects. indígenas que And não we would like to sabem ensure that in every todos os project seus that direitos, IIG will be mas practicing over os nossos site projetos in that criados particular region, com participação we do will have Estado e to do Governo recommend, trusted with dá-lhes a conhecer capable todos os direitos environmental health dos indígenas. tools
that can be used to assess those projects. Next slide, please. Prestamos também muita atenção para suportar as condições higiênicas So e for us, it's always preservar very a saúde important to dos also indígenas. consider Quais são os principles of princípios good nature desses projects. projetos de First boa one natureza? being the high-level principles, which we co Temos que design aplicar together with all stakeholders who have been involved os since the beginning of the princípios BCA, mais and which altos were launched during the COP16 que se in correspondam India. Is às find out that exigências ensure dos that indígenas, the nature projects that are going to be respeitando ao mesmo designed and tempo to be implemented on the todos os ground, they do direitos comply, da because natureza these principles e are os not direitos benefiting da only gente the group of que stakeholders who may be vive interested in aí nature nas projects, but comunidades also our indígenas. indigenous people are also very much covered through these high-level principles. Respect for the rights of nature is very critical for us, because it's not only about commercializing the nature assets. Isto It's about se refere respecting não the somente rights of nature, para protecting the rights of os nature, but princípios gerais, mas also isso também reflete importantly so, na vida protecting the diária, rights of cotidiana dos indigenous peoples, local indígenas, communities, and Afro-descendants in the implementation que of these somente nature com market projects. o apoio, Align with the IIG project framework. So baseando-se this nos is the esforços discussion on its que own, aplicam os mesmos and we indígenas, have nós developed podemos a proteger reputable a standard natureza. project framework, so that when our partners come to us and say we do have funding or we are interested in working Bem, in aplicando this particular region, todos estes princípios, they nós have to know também that temos que this is a seguir project framework which as they have to comply recomendações with, so that environmentais when they get to the region, when para they get to proteger the community level, a the saúde, indigenous people's lands, aplicando my somente lands aqueles are not going instrumentos to que be não negatively danificam impacted during the o era of estado de carbon credits, natureza. where benefit sharing has never happened. Aligned with the recommended environmental health assessment tool, I've already touched on it. I think things get out of hand during the era of Acho que carbon também credits, because our temos que communities did not sempre fully ter understand em foco that they do have a os nossos choice of esforços recommended para criar environmental os health instrumentos framework. They were just being forced because they did not even a serem understand what this tool aplicados, is all about, what it recomendados has to be por applied. organizações So internacionais. as IIG, we see this as another responsibility that we need to help our communities with. Next slide. And I think it may be the very Outra last slide. Onde que vocês podem nos The encontrar? last slide, where you find us in all the regions. If you are to send me an email or to send me a WhatsApp, I'll be able to refer you to IIG representative in that region where you come from. I thank you. Thank you very much, Esther, for the Muito obrigada a Esther pela introdução do trabalho em sua empresa internacional e dando a informação sobre como vocês funcionam em vários países. E agora eu queria também lembrar que nós trabalhamos a partir do ano 2020 e eu quero apresentar o palestrante seguinte, que é Donald Rojas Maroto, que ele é da Costa Rica. Donald tem educação acadêmica da administração de negócios na esfera da agricultura. Ele também é o presidente do Council Nacional da Costa Rica, dos povos indígenas, e ele é líder dos vários organizações e comitês da América Central. Ele já era o conselheiro principal da CISA, o
o conselheiro da FELAC, ele é o membro ativo da informação da Organização Internacional da Biodiversidade e ele contributa muito para o grupo de trabalho de Objetivos 3 de Tempo Global na questão de biodiversidade. Senhor Rochas fez muitas contribuições nas várias áreas, tais como biodiversidade, sistemas de produção tradicionais e informação tradicional. Ele faz muitos esforços para restaurar e fortalecer os ecossistemas globalmente e a- eu passo a palavra a Donald. Muchas gracias, muy buenos días a todos y todas, buenas tardes y buenas noches donde se encuentren. Siguiente. Muito obrigado. Nosotros Primer somos una slide. organización nacional integrada por pueblos indígenas, que nuestra función es facilitar y coordinar aspectos que vayan en Nós somos relación con los derechos de los grupo pueblos situado indígenas. em También Costa Rica. quiero Nós agregar que somos miembros de la trabalhamos com Comisión Nacional povos de Gestión de indígenas em Biodiversidad vários países e mediante la somos Ley Nacional membros de da Comissão Biodiversidad, que es Nacional la da herramienta justamente Proteção de da aplicación de esta medidas Biodiversidade, biológica en el país. como a professora Beo, e nós Siguiente. também podem ver o nosso time no slide. En Costa Rica existe un marco legal bastante importante a partir del Convenio 169 que reconoce derechos indígenas, como también la Declaración Universal de Derechos Indígenas, y se Costa ha Rica también tem ratificado el Convenio sobre la Diversidad Biológica. framework muito Y en el marco de importante. esto se ha Nós establecido el Plan trabalhamos a Estratégico partir sobre de Diversidad Biológica 1990. 2011-2020 y enmarcado dentro de la diversidad se ha E nós generado justamente participamos em una vários plataforma importante de procedimentos, biodiversidad en el como año estes 2014. webinários. Nós Siguiente. informamos os Siendo povos una como actualización eles también de la podem Estrategia Nacional de participar Biodiversidad no 2023, financiamento dos territórios de donde proteção a da partir natureza nos de seus esta territórios. actualización se han definido metas específicas para los pueblos Nós indígenas. Next. cooperamos com várias instituições que trabalham na área de biodiversidade e, com certeza, nós cooperamos En muito com os esta povos actualización de la indígenas. estrategia salieron 57 metas Slide de un seguinte. capítulo específico de pueblos indígenas, de los cuales Nós temos estamos a implementando a través de la estratégia e 13 nesta metas estratégia nós temos 57 con metas pueblos indígenas, que y de precisamos estas de metas atingir e la número 42 entre tiene estas que ver con 77 los metas, objetivos 13 fundamentales metas já eram del marco atingidas. global de Já biodiversidad, lo cual es la muitas conservación pessoas de la trabalham biodiversidad com a nossa mediante el organização nos fomento del territórios turismo en los delas. territorios indígenas, pero E que eu a la também vez vejo grande desempeña un potencial papel turístico fundamental nos de agricultura territórios y indígenas. potencia a nivel Nós económico de los territorios falamos indígenas muito que sobre tanto isso no ocupan. ano Eso 2020. ha sido un acompañamiento entonces que se ha elaborado a partir Trabalhamos de muito estas com as 42. comunidades locais. Nós exploramos as oportunidades que nós vimos nos territórios dos Siguiente. povos indígenas e vemos um grande potencial A aqui. partir de este proceso para Slide implementar la seguinte. Meta 63, la CONAGEBIO integró una comisión interinstitucional, entendiendo que la única forma para poder implementar esta Nos política meados deste es processo, haciendo o una que foi alianza criado, entre el Estado costarricense y los pueblos o indígenas y también los programa sectores que públicos y inclui privados. 63 Esta comisión metas entonces de definió cooperação justamente com como el apoyo indígenas, de Biofin, el PNUD, com como comunidades herramienta indígenas, financiera e nós justamente temos para la o apoio de actualización vários de cómo governos estaban las e condiciones y las características instituições de desarrollar governamentais, un como a turismo autóctono MINAE, y indígena a la CONAGEBIO, aplicación de esta MINISACA, meta. Para ello, PNUD, entonces, se integró también el BIOFIN, Instituto Costarricense del Turismo, CBD que es el e órgano encargado ICTI. justamente de la política en esta materia, Estes quienes juntos acordos foram definieron assinados no ano el inicio de esta meta 2022 en una región e a partir del daquele Pacífico Sur. ano, Next. estas instituições trabalham muito ativamente para organizar visitas turísticas para os territórios dos Esta povos indígenas alianza ha permitido justamente el establecimiento del programa que se conoce como e a Raíces, que es cooperação el com programa estas financiero para estruturas, estes potenciar governos que el que financiamiento de temos, esta herramienta. Al nos dá a momento ya possibilidade apenas hay de 19 enriquecer, enviados a disposición de los enriquecer o organizaciones apoio públicas, bancos financeiro para el desarrollo,
Nós temos boas relações com instituições financeiras, inclusivamente os bancos. Nós trabalhamos muito ativamente com os bancos. Aqui no slide vocês podem ver vários fundos, os nomes dos bancos e dos fundos com os quais nós trabalhamos. Então, nós usamos vários mecanismos para apoiar os povos indígenas e atingir as nossas metas, os nossos objetivos. Estas instituições, estas organizações nos sempre ajudam a apresentar os nossos projetos às famílias indígenas e assim as famílias indígenas tenham a possibilidade de participar mais ativamente nos nossos projetos. Nós somos agora presentes nos 7 territórios indígenas e nós agora temos por volta de 60 produtos turísticos onde nós trabalhamos ativamente. Eles são todos situados no território do país, no território dos povos indígenas. Aquí tenemos ya los resultados justamente de este programa con raíces. E aqui nós podemos mostrar os resultados deste projeto. Nós temos 9 aliados estratégicos. Nós recebemos 380 propostas e nós trabalhamos com 35 empresas que estão desenvolvendo produtos turísticos principais e por volta de 50 produtos turísticos adicionais. Todos os projetos trabalham em 7 territórios indígenas. Resultados específicos, temos que mais de 100% E aqui nós temos outros resultados para mostrar aos senhores. A participação, 100% das pessoas que participam nestes projetos são indígenas e 7% das pessoas, das empresas que trabalham conosco são mulheres e, além disso, vocês podem ver a área onde estamos a trabalhar é bastante larga também. En esto, resumiendo, entonces, hemos desarrollado durante el periodo 2022 14 emprendimientos, en el 23 otros 14 E aqui emprendimientos. podem ver como os nossos projetos se desenvolveram durante o ano 2022. Nós temos algumas empresas que ajudam ao nosso fundo. E no ano 2024, nós tivemos 5 projetos a mais e já trabalhamos com 15 empresas diferentes. A nossa meta agora, o nosso objetivo é trabalhar com 50 iniciativas, que é o nosso objetivo 63 da ONB 2. Próximo. Concluyo con esto indicando de que esto es una forma como en la práctica el cumprimento para concluir, eu quero dizer que esta prática de atrair os indígenas tem muito sucesso quando existem algumas metas para atingir, e estas metas devem ser muito bem claras para os povos indígenas, e neste caso nós temos a participação muito ativa e participação das instituições governamentais também muito ativa. Muito obrigado pela atenção. O que nós vemos agora com o Donald é a escala do programa. É um programa que se realiza em vários territórios em Costa Rica, e Costa Rica sempre era famosa como um território onde os povos indígenas participam muito ativamente nos projetos, inclusive governamentais, para proteger a natureza. E nesta apresentação nós poderíamos ter nós temos a possibilidade de ver como grande este projeto é, como volumoso este projeto é.
e como nós podemos atrair investidores para participar nestes projetos internacionais e nacionais. E agora eu quereria falar sobre mais um caso. O caso será apresentado por Eddie Adra, que é o CEO da Coast Funds. In Canada to invest 450 million in sustainable financing for economic development, ecological E ele trabalha muito na área de proteção de natureza, e ele também trabalha bastante na área da energia ecológica. Since joining Coast Funds in 2018, Eddie has held key Ele leadership começou a trabalhar para a Coast Funds em 2018 e ele é responsável por financiamento e ele vai falar muito como ele pode atrair investidores para os projetos. E Eddie também trabalhou com várias empresas que trabalham diretamente com comunidades indígenas. And has expertise beyond Coast Funds on social impact investment committees and the Advisory Council of INBC, a strategic fund supporting British Columbia's prosperity and sustainability. He is a chartered professional accountant and former chair of the board at the Museum of Vancouver. We should note that Eddie has also contributed to the upcoming Revenues for Nature guidebook on the Great Bear Rainforest, and he will be talking about that, and that will be published later this month, I believe. So, E nós over to you. falaremos depois acerca disso um pouco mais tarde. Thank you so much, Terence. Just confirm you can hear me. Yes, perfect. Welcome everyone. Good morning, good afternoon, good evening. I welcome you as Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Beautiful Queria territories também of the Coast Salish estar peoples in Vancouver, Canada. And I'm really humbled to be here to queria speak to you about the também experience dizer que on the nós coast of British estamos Columbia abrangendo with muitos Coast Funds. povos partindo do Canadá até a Austrália. Então, And so always like to start my presentation queria identifying the iniciar First a Nations minha on the Great Bear apresentação Coast. como I've been stewarding lands, queria water, prestar atenção life, a and essa since time grande immemorial. costeira de Initially, ursos Coast Funds was que created as an tem outcome of diversos reconciliation between territórios, partners, águas, philanthropy, and vida indigenous communities naqueles territórios to deliver partindo conservation financing and services do to tempo support and serve imemorial. participating nations towards their goals for Então, stewardship os and economic pontos development. costeiros So you'll see on the map on the right apresentam side is the nations that we serve, the territories conservação of the coast of financeira British e Columbia, os serviços from northern Vancouver para Island suportar a all the way participação north to the Alaskan na solução das metas So primeiras Coast Fund nacionais serves 29 para different participating desenvolvimento nations. econômico If I had more than 10 minutes, I would go through their financeiro. histories and their São os uniqueness and participantes, languages. But for the sake of time, muitas we'll move on to the next slide. companhias que podem ver aqui na slide. And so Coast Funds was really created A was missão established in 2007 desse and fundo created in a costeiro very unique é time, really marrying stewardship servir and como conservation alongside parceiro economic para development with the overall concept of nação primeira empowering na, community and a fim de developing atingir territories. os seus So alvos balancing para a conservação both the e needs, desenvolvimento the econômico importance, needs and, of stewarding and conserving of the territories se in what was encontra no one of território the de longest temperate rainforests Great in the Bear world, Rainforest and was Haida Gwaii. scheduled to be completely deforested within from 2007 all the way to Então, 2012. nós And somos so o produto preserving such a de unique acordo, ecosystem Great was Bear critical. Rainforest Accordo, At the same time, I think the indigenous conectado communities quickly com identified the need to also conservação investments, da natureza development, and e diversify their own economies. da vida And so urbana through the nos establishment territórios. of the Great Bear Partindo Rainforest, de two unique funds were created, 2008,
One was a conservation uh, fund that was established as a uh, to be managed Nações and Primeiras funding projects in perpetuity, investiram so forever. And por then the volta other de fund, again, unique in this model, is economic 112,7 development fund, milhões de dólares unlocking funding to be através available de to each of the First Nations that we fundos serve costeiros to fund para ecotourism projects, programas small de businesses, really proteção, developing a circular, localized economy, and manutenção allowing them to acquire and pesqueira, expand businesses in their territories, campos and really build out vegetais, the regional economies uh, on the coast of British Columbia. investigações In Valley Eight, nos sistemas First ecológicos, Nations assim como em invested planejamento over $100 dos million territórios e das in their águas. territories through over 480 Para além projects. disso, nós também contribuímos muito no desenvolvimento One of the really unique econômico. components beyond just the balancing of the duality of marrying economic development and conservations together is O how desenvolvimento we allocate econômico funding. So está a both se realizar funding streams de acordo are com essa really estrutura, empowered and directed by Qual é? the indigenous communities. And São so as etapas. we can really Que é, see primeiro, the é funding is a available preparação and do is actually plano, held on behalf or entrusted for each of the First Nations. Each First Nation has their own por exemplo, individual balances with os host funds. funcionários So da it's not a First Nations competitive market. No one is trying to compete for elaboram resources. o Everyone plano de knows, trabalho every First Nation e knows orçamento. exactly how much funding they have available. Depois They can plan for the long term, passa a they can plan for the aprovação future accordingly, da nossa and really aplicação. work with our team to support them Por outras in the palavras, development podemos of dizer que application through the due diligence phases and o Conselho through Governamental the overall funding and reporting processes. passa essa resolução dando The autorização outcome of that formal model para a is aplicação quite desse significant. fundo. Aliás, If you go onto the depois, fund's website, you'll últimas see a more etapas, fulsome isso é a set of aprovação outcomes, de but financiamento, really quick snapshots. Over the last 15, já a própria 17 years now, o próprio First financiamento Nations have e accessed over $100 os million in relatórios. funding, but leveraged that funding, bringing in further capital in the region to invest almost $500 million. No período de 2008 a 2024, os nossos lucros atingiram os seguintes resultados. Mais de 440 milhões de dólares foram investidos em comunidades costeiras. Então, foram criados lugares de trabalho para mais de 1,500 habitantes, mais de 10% dos quais são os indígenas. Foram criados 144 zonas econômicas. Muitas pessoas participaram também em outros programas. Nós já entendemos que partindo desse território aplicado aqui ao lado à esquerda, podemos ver modelo sugestivo para proteger o sistema ecológico. 2024, 17 of those 29 First Nations have signed agreements with Canada, with BC, and with various philanthropic partners. Nós também We established the world's largest assinamos mais de 20 acordos com as autoridades canadianas e de outros países para proteger essas linhas costeiras. Os resultados podem ver aqui na slide. Next slide, please. The outcome of this really is to advancing reconciliation, again, establishing the world's largest indigenous. Aqui podemos ver quais são os lucros antecipados, né? Para os anos, para 20 anos que vêm. Primeiro que queria prestar a vossa atenção aos sistemas de
liderança indígena e governação. And Depois, close também with our os report that Costa Rica sistemas issued in de proteção 2024, de the saúde Forest report, e de ecologia em geral. flipping the table and looking under the hood as to how do communities, O financiamento das florestas, isso é uma das missões mais importantes para nós. É que possibilita nos conservation funds, there are também so many proteger different tools and semente. mechanisms for communities to consider. This report looks at all of these tools together. Somente as florestas, mas também os indígenas que moram e vivem aí. As to how they can establish a conservation finance economy within their territories, really identifying their community priorities. And if you look at the next slide, please, you'll see that the report really A prioridade na solução de todas essas tarefas é concentrada também no levantamento das condições de vida indígena. Being only focused on the conservation aspect, and because as we know, communities have multiple needs that are Nós beyond também only conservation. prestamos atenção às prioridades das comunidades indígenas e poder ver qual é a estrutura, qual é o esquema, de que maneira nós funcionamos. Queria agradecer por vossa atenção a todos e fazer as Thank you perguntas. so much, Eddie, for this very vivid and inspiring example from the Great Bear Project for Permanence, which includes both land and sea. We should add that the Project for Permanence approach is now being adopted in other regions in Africa and Asia, and so there are learnings Sabemos between, que este projeto between também foi continents. adotado por vários Looking at the outros, chat, there are some outros questions about, países. which Aqui we'll temos come back algumas to on the role perguntas of sobre multilateral funds o like the Global Environment papel Facility. So the GEF has been a dos partner povos to some of the indígenas PFPs in some da of the nossa countries. organização In no terms of financiamento das iniciativas blended ecológicas. finance approach, the GEF can sometimes Aqui temos act algumas as perguntas a junior sobre a partner to abordagem other investments. financeira If there are any da reflections procuração later de that you'd like to reflect investidores. on that in terms of the E different nós também vamos falar financial sobre isso, investors sobre os in the Great vários Bear. modelos de There's some financiamento. questions also about Aqui protection também district knowledge and temos partnerships, perguntas which maybe sobre all speakers as well as Donald iniciativas might de think about when educação, we come to the que o Donald já Q&A. mencionou. So, please, colleagues, do put your questions in the E chat, vocês podem in the chat. enviar We will as have suas time perguntas to no come chat. back to them, and thank you for Acho que all the nós ainda speakers teremos to tempo keep para into voltar the a estas 10 questões. minutes. Muito So obrigado we'll a now todos os turn to the palestrantes fourth para manter case o study that nosso we timeline. have E o from último Brazil. palestrante de This hoje is at a time é o when all Felipe eyes are on Brazil. Gaffer, We're hosting do the Brasil. COP30 this year in November in E Belém. ele trabalha conosco a partir de This novembro, week né? in New York, E the nós Minister for Indigenous Affairs, Sonia Guajajara, is here presenting estamos to the muito contentes de leaders of the conhecê-lo. world on the ambition of Brazil. So, E we nós really look forward entendemos como o to Brasil hearing your é importante presentation na questão on da your experience. So, atração Philip, dos povos your indígenas para o background is as a financiamento. project manager, lawyer, and A Felipe financial é professional with a o gestor de multidisciplinary projetos, é o background in advogado, o climate as profissional well em as sustainable finanças, tem finance for land educação, use, a multidisciplinária blended em finance clima, em structures. So financiamento you hold sustentável, de uso a certificate and masters in da agribusiness, natureza. focusing Ele on também sustainable trabalha finance muito na esfera from dos the São Paulo negócios. School of Ele já Economics. So please terminou take us o São through your Paulo example. School of Over to you, Economics e Felipe. também a Fundação Getúlio Vargas. Felipe. Katie and the UNDP team for the great opportunity to be Muito, here and share some of my para mim é experience muito working with prazer estar climate aqui presente finance, aqui. especially at the intersection Eu of vou climate, falar biodiversity, muito and the indigenous sobre a peoples and local communities in biodiversidade, climate sobre policy. a participação So dos povos I indígenas. always like to start by showing the Eu impressive climate queria finance growth over the começar past 10 years para, and to highlight mostrando that we are estes still falling short números, of the investment levels needed como to os avoid the worst investimentos impacts of climate cresceram nos change. últimos anos para a esfera We're going to ecológica. see that like in the E aqui 2021 annual climate finance vocês growth podem at ver nearly o ano 1.3 trillion US, 2022,
ah, represents only 1% of the global mas até este tempo, os investimentos para a esfera ecológica só ocupavam 1% dos financiamentos globais. E vocês podem ver que a partir de 2022 nós estamos a ver o crescimento de investimentos nesta área. O slide seguinte, e aqui nós podemos falar muito sobre os recursos que o Brasil utiliza para atrair investimentos. E vocês podem ver que aqui a porcentagem já atende praticamente 80% das emissões regionais. E agora eu queria falar mais sobre as nossas iniciativas. Esta iniciativa foi começada por Brasil Lab. Eu vou falar sobre o financiamento, como o financiamento pode ir da capital até as regiões mais distantes e como nós podemos monetizar esta área. Com certeza, é muito importante ter o apoio das empresas, de vários fundos financeiros que devem apoiar os povos indígenas. E, com certeza, eles têm de explicar a eles os privilégios que eles vão receber em cooperação com estes projetos ecológicos. E como nós podemos usar? Nós podemos usar os vários instrumentos racionais. Nós temos de explicar a situação com as emissões. Nós temos também temos de criar relações entre os negócios e os povos indígenas. Quais mecanismos que nós podemos usar? Nós podemos usar vários tipos de vendas. E esta parte, este slide, mostra como os investidores podem trabalhar com os locais através dos mecanismos de vendas, mecanismos de negócios. E quando existe esta relação, quando existem estes links entre os investidores e os ecossistemas locais, nós podemos utilizar a parte que está mostrada no centro do slide, que apoia o financiamento. O slide seguinte. Isso que nós vemos em teoria, mas o que nós temos na prática, se realmente estas iniciativas trabalham, funcionam na prática. O slide seguinte. Para responder a esta pergunta, eu quero mostrar este slide aqui. Para responder a esta questão, eu fiz a viagem até aquele lugar que está mostrando aqui, de São Paulo até a cidade de Belém, até mais para dentro do país, porque esta área que está mostrada aqui é a parte onde o agronegócio tem a conta muito importante. Nos negócios, eu fiz a viagem no barco, este aqui o barco que eu usei. Eu tinha de ir 8 horas neste barco. Para voltar era um pouco mais rápido. E então eu visitei os territórios indígenas mesmo, que ficam na comunidade do Rio Novo. É território absolutamente indígena. E, além disso, vocês podem ver as unidades de conservação
e podem ver as linhas de comunicação com estes povos indígenas, com as empresas de várias cidades. Então, está aqui mostrado a área conservada e esta área é protegida do ponto de vista da natureza e as pessoas que moram naquele território se consideram as pessoas entre o mundo, digamos, civil e o mundo da natureza e aquela área vai servir de bom exemplo como criar as links, como criar as relações entre as empresas situadas nas cidades e estes povos indígenas. Como nós podemos criar as áreas preservadas e financiar a organização das áreas preservadas. Uma das condições de criar relações é criar possibilidades de venda, possibilidades comerciais, e quando existe o potencial comercial, vai existir inclusivamente o interesse para investimentos a estas áreas. E agora eu vou mostrar mais algumas fotos daquela área. Então podem ver como realmente o povo que mora neste território é absolutamente próximo à natureza. E aqui são as produções que nós vemos naquela área. Então podem ver como isso funciona naquela região, e digamos, a fábrica mais avançada naquela área, e podem ver que os instrumentos usados são bem simples, e não existe praticamente as máquinas grandes. E este é o território onde os nozes estão secados antes da venda. E eu queria partilhar mais alguma informação com os senhores. Eu quero mostrar mais alguns instrumentos que nós usamos. E o que é importante, o que sempre temos de ter em conta quando trabalhamos com os locais, tudo isso está mostrado aqui nesta slide. Estes pontos são essenciais, não são os únicos que temos de considerar, mas estes pontos existem. Como criar esta ligação, como nós podemos transferir o entendimento mútuo entre o negócio e o povo indígena. Como Carvel e outros. Além disso, também estamos falando das condições do sistema técnico, interesse que nos dá tratando esse assunto sobre a vida nessas regiões. Temos programas que ajudam para trabalhar como lavar a terra. Para além disso, essas áreas também dão-nos a conhecer como que nós podemos melhorar esse processo. E eu também temos aqui algumas palavras sublinhadas. Podemos ver arquitetura nova para bioeconomia e social. Entre outros problemas, podemos encontrar também alguns instrumentos financeiros que, para desenvolver e apoiar todas as comunidades indígenas.
Para além disso, também estamos apoiando também outras instituições que nos ajudam para melhorar a vida das comunidades indígenas, para criar os mecanismos para melhorar e converter todas as condições numa situação mais tranquila para superar todos os problemas existentes nesse momento. O que mais? Também estamos desenvolvendo o capital sustentável para Thank you so much, Felipe. Yes, my name is Rosalie. I'm para levar ao lugar concreto ao tempo necessário. Então, eu queria passar a palavra à Rosalia. Sharing the best practices that we've seen in creating and developing and investing in these financial instruments that really target local communities. Considering the special focus on Brazil and nature this year, a lot of our work is around best practices related to nature financial instruments. So hoping for more of these knowledge products to be shared. And if anyone is interested in learning more, please reach out. Thank you so much. Estamos aguardando a chegada de outro speaker. Rosalie and Philip, do you still have another slide? Are you finished? Obrigado, Liana. Muito obrigado para todos os outros. Terminamos aqui. Então, se temos algumas questões, perguntas, queria agradecer também a todos para as explicações dadas. Nessa última diapositiva, pode ver também Government of Brazil at the G20. Queria agradecer tudo. I hope that with the forthcoming G20 meeting in South Africa, there may be some continuity there in terms of the bioeconomy principles. And maybe Esther, we'll come back to you about that. Então, in terms vamos of trabalhar South Africa, no futuro também para desenvolver e ampliar os horizontes do nosso trabalho. Vamos encontrar de novo mais uma vez e muito obrigado por todas as explicações. Bem, de princípio tudo é estudo, isso mesmo. Vamos ver se existem perguntas, talvez que apareciam no nosso chat. Activate investment opportunities and solutions to crowd in private investment. So Eddie has already commented on this. I don't know if uma pergunta para o nosso which is in the title of the webinar of primeiro interventor. Shareholders, and then we'll move to some other questions. Maybe Eddie, you can start with you as you addressed it, and then anyone else. Então, temos tempo para perguntas e respostas. Yeah, it's interesting that the idea of indigenous peoples as shareholders and also as right holders comes through obviously some of the work that the nations on the coast have done, but also on some of the larger kind of capital projects we've seen in Canada and really as a country, Canada really recognizing UNDRIP in a more specific way and bringing it into not yet. Queríamos saber que grande interesse também para saber quais são a participação dos representantes indígenas na vida social e como que vocês contam com o número de indígenas no território definido, destacado. To me, the importance is always to have those right holders at the tables and supporting those opportunities. And one of those, é muito importante apoiar todas as oportunidades para que os representantes indígenas participem em transferência de natureza e melhoramento disso.
provided that para community with estabelecer também as novas regras, nova atitude para com a natureza, and shareholders at the same time that have voice a fim both de defender a natureza e proibir of a project. os métodos de uso ilegal. Thank you, Eddie. Yes, and the one of, I think yourself or one of the other Queríamos presenters also has worked in the topic of energy. passar Where a palavra aí a year ago, a outro senhor. Por isso que three-day meeting on the just transition with case nós studies from estamos different trabalhando para com um projeto e também a participação para o trabalho muito íntimo com todos os centros de comunidades indígenas e queremos incluir e aumentar o número dos representantes indígenas na solução dos problemas marcados Thank you very much. nesses programas. The issue of indigenous shareholding in nature markets project. Muito obrigado. O problema de participação dos indígenas nesses projetos I think IEG perspective is that it's a given that we own the land in most cases. We own the data, which is obtainable through access to those projects. We are the ones who provide the hoje em dia labor. nós prestamos muita atenção para os indígenas em cada território nacional, tanto em trabalho individual como na escala de comunidade. Most of the biodiversity rich spots in the globe have been protected through the application of this knowledge. A maioria de todos os projetos aplicados, dada para o conhecimento dos indígenas. E quais são os mecanismos Oh yes, I think last year para dar a conhecer os indígenas, saber divulgar radiodifusão, nós encontramos, bem, a resposta é a seguinte, nós temos muitos encontros com representantes dos indígenas explicando a situação e a base de últimos alcances científicos to quickly move at a speed to ensure that we get academics, experts, including our representatives. Por isso, nós também chegamos à decisão que é preciso trabalhar em conjunto, para, incluindo também os representantes indígenas nas comissões de trabalho, neste sentido. Of the area which the project will be implemented. And here I would like to give an example of the work that is being done in Australia through the AFN. Para dar também os novos conhecimentos sobre os mecanismos, instrumentos existentes no plano de proteção da natureza. From the indigenous perspective, now they are busy developing and finalizing the so-called cultural assessment tool, which will be aligned in many cases with expectation from the indigenous perspective. Isso será alinhado em muitos casos com a experiência da nossa empresa, a Filipa. Just to follow up on the part of like having Eu queria continuar a falar as acionistas. Como já disse, para os negócios é muito importante haver algum interesse comercial e com certeza nós podemos falar sobre as possibilidades de fazer povos indígenas acionistas, oferecer, por exemplo, 10% de vendas, assim por diante. Então, para criar estes laços entre os povos indígenas e as empresas, é muito importante criar a participação dos povos indígenas e eles também têm de ver interesse no trabalho destas empresas.
Temos um caso quando uma empresa de ações foi criada pelos indígenas is led by them as well. So e também eles foram gerentes desta empresa, mas com certeza nós teríamos de apoiar estas iniciativas para estas empresas pequenas dos povos indígenas podiam entrar nos mercados. Nós temos de oferecer-lhes a entrada para o mercado financeiro e ações podem ser uma ponte para este mundo financeiro. Então, nós acreditamos que no Brasil, em novembro, nós vamos temos a renovação de acordo que tivemos em Glasgow e nós vamos falar sobre a participação dos povos indígenas da preservação de florestas. Isso será na nossa agenda e na criação de ecossistemas. Há muitas perguntas relacionadas ao financiamento e produção das intermediários entre os indígenas e os grandes fundos. E você já mencionou isso, ou seja, comentou isso, como isso é estruturado. Sim, eu já mencionei isso, que pode existir um intermediário entre os indígenas e os fundos. E quando existem estes intermediários, eles devem ajudar a apoiar o desenvolvimento dos povos indígenas, dos locais, eles é que devem perguntar o que é necessário para eles. E então as relações financeiras sempre são as melhores relações, mas com certeza mas com certeza, quando existem estas estruturas transmitórias entre os fundos grandes e os indígenas, podem existir também algumas perdas, mas isso quer dizer que estas estruturas estão muito próximo aos povos indígenas e então eles entendem muito bem o que é necessário financiar e qual é a melhor forma de avançar os financiamentos para estes povos. Nos últimos 2 anos já falava-se muito sobre o acesso direto às florestas tropicais e a partir do ano passado e isso foi discutido muito largamente, inclusivamente com participação dos locais. E um dos elementos da seleção é como os indígenas devem escolher os parceiros para trabalhar. E eu queria agradecer a Shanti pela questão. Então, nós continuamos a focar como é focado a política na área de biodiversidade no Brasil. Thank you very much, Muito Terence obrigada, again, and colleagues and participants. queridos colegas e participantes. Os nossos perspectivas, temos um narrativo. Nós não queremos falar se os povos indígenas podem ou não podem participar nos projetos de investimentos. Não vou falar, vou falar sobre Belém, no Brasil. Nós falamos sobre 8 milhões dos territórios e todo mundo vai contribuir. Todo mundo vai contribuir às florestas tropicais que existem naquela área. E quer dizer que cada individual pode contribuir pelo menos 1 hora nos próximos 5 anos para apoiar o GPFR, os objetivos do GPFR.
all our E communities from the seven nós socio-cultural regions pensamos of the que world as are able to comunidades, todas as comunidades participate indígenas to this do pledge, mundo podem not to participar participate nestes straight, projetos. but we are currently also E talking com to different certeza, funders, esta including your participação multilateral deve ser agencies, apoiada por várias agências, to por ensure vários that we raise fundos. enough funding to E, support the communities para who will nós be é muito supporting this importante pledge. receber And this funding bastante is not going to be financiamento sitting in para the estes problemas. offices at executive level of the Para IIT, nós, like we've não é already started showing it. uma boa It will ideia be só with ficar our sentados communities nos where nossos they are struggling to escritórios manage the funding. sem ver, We are na there, we'll be realidade, able os to povos engage indígenas and to train para and work with them, entender train them as suas experts, necessidades. even Nós using temos de language fazer tribes to say, visitas I'm aos training the indigenous territórios peoples deles, to manage the funds. entender Which as suas believes dificuldades e if we are necessidades. to Nós move temos de and dar have trust in their ensino a ability estes to manage povos their funds e, and also be able to neste pay for the caso, nós ecosystem services poderíamos that the fund will be meant for. criar fundos mais eficientes. Thank you, Esther. So yes, we look forward to that Obrigada, exciting Esther. announcement in the 8 billion hours. And when we talk about nature markets Sim, within você Brazil, because this mencionou could be a 8 combination bilhões of de biodiversity, horas water, dedicadas carbon, à from a more ecologia. holistic E perspective sim, as nós stewards. So também podemos falar more to follow sobre carbon on that. credit e We'll nós turn podemos in a falar mais second to sobre the isso. person Nós who's raised their também hand to ask a question. But before doing that, I'd like to ask Donald aqui temos to mais comment uma on questão some e questions eu about queria passar the type of support a palavra provided a by BioFin Donald, in terms of o que a advisory BFN pode support and apoiar different em financial financiamento, que pode apoiar options for várias your opções work in relation to other financeiras. Você partners who've trabalha provided com actual grants parceria and other forms of com finance. vários If you could comment on fundos that. financeiros. Eu poderia, por favor, comentar isso? Sí, cómo no. En primer lugar, el programa BioFin es un programa de Naciones Unidas del PNUD que ayuda justamente a la elaboración de los planes nacionales para el tema de biodiversidad y esto justamente fue el elemento que apoyó Com la certeza, estes actualización de la projetos política de nos educación ajudam, ambiental y este biodiversidad, fundo en el ajuda-nos a cual participar em vários tenemos experiencia. projetos Y en el tema de cómo para lograr preservar a comunicación más directa a las biodiversidade. comunidades y cómo Quando hacerlo nós para el Fondo falamos Protesta, obtener estos a nuevos abordagem mais objetivos. direta Justamente do la financiamento dos experiencia que hemos povos tenido indígenas, nosotros existem algumas trata instituições. en dos Nós líneas. temos a Uno, experiência cumplimos de adotar con casi los vários projetos. principios justamente que estaba mencionando Primeiro, ahorita de cómo lograr nós financiamiento directo a las temos comunidades indígenas. Estos 8 siempre son retos princípios porque no se conoce para realmente cómo llegar garantir a que las os comunidades locais de forma directa. recebem investimentos Pero es muy locais. simple, en E realidad para existe tem que ter consentimiento certeza libre e que o informado, dinheiro que vem para muchos a diretamente veces es un problema às porque pessoas consideran que necessárias. es muy costoso, que lleva mucho Mas, tiempo, se falando etcétera. em Pero es breve, la herramienta em más muitos casos nós importante podemos donde las ver comunidades en forma colectiva que pueden tudo diseñar, fica pueden muito aportar caro y lo más e importante es dar tudo como isso visión leva cosmogónica muito en cada tempo. proyecto que se pueda E nós desarrollar, sobre podemos todo, como estaba mostrar que compartiendo la isso é experiencia con las TIC. eficiente e cada Justamente projeto cuando las mostra os comunidades seus hacen resultados. Nós propuestas, podemos mostrar vamos a estes por un ejemplo, resultados justamente es el ao público cuando se e diseñan, aquí esta va a poder transparência funcionar vai en fracasos. favorecer Nosotros tenemos muchas experiencias también en esta línea. o Por eso, en investimento. el caso Nós nuestro, temos hay de dos experiencias ensinar que podemos darles. as nossas En el caso comunidades de BioFin, como eles el tema del podem programa de usar raíces, estes que logramos todo un proceso investimentos. colectivo y la E visión que hay sobre quanto el ao tema de turismo en BioFin, las comunidades este indígenas projeto está que já sustentado con mencionou, muchos este de projeto principios y mostrou a valores nós cosmogónicos para que efectos de os garantizar povos que los productos que indígenas ahí se están desarrollando están de acuerdo a la naturaleza misma de las comunidades um produto a lo sustentável. que puede ser un turismo comercial Eles não y por otro querem, lado garantizan justamente que haya conservación eles não, y porque fortaleza eles são y ampliar la comunidades que economía. continuam Y la otra experiencia también desarrollada morar con el naqueles PNUD, en el territórios. caso que Para se eles presenta, é es la a elaboración prioridade maior de manter planes os forestales territórios, de territoriales, manter a natureza. también en forma E colectiva. Y estos planes son los que han eles creado estão mecanismos interessados em financieros que preservar ahora a justamente vamos biodiversidade, a utilizar un preservar a fondo nuevo floresta. del Banco Mundial, E nós hay una temos de línea que se llama realizar os INEADU, projetos y junto esto com va os a tener indígenas, un financiamiento de 3. Casi inclusivamente 4 millones de dólares a las o Banco comunidades indígenas, Central donde las comunidades diseñaron cómo es que estos fondos van a llegar alocou directamente a las 4 comunidades, milhões fortaleciendo de capacidades dólares propias.
diretamente aos indígenas para proteger os seus territórios locais e, graças ao UNDP, nós temos as garantias de investimentos dos povos indígenas. Então, os governos e as empresas privadas devem trabalhar juntos. Aqui tem mais uma pergunta no chat. Uma pergunta é da Laiana da Transgressão, acho que é de Madagascar. Como vocês escolhem com quem vocês trabalham nestes grandes territórios? Porque Edi, poderia, por favor, comentar a isso? Além disso, nós temos uma questão sobre o balanceamento, como você balanceia a biodiversidade e interesses econômicos. Esther ou Donald, talvez vocês possam responder a esta resposta. Então, Eddie, como vocês escolhem com quem vocês vão trabalhar? É uma boa pergunta e a minha resposta é a seguinte. Primeiramente, nós trabalhamos com várias estruturas locais, como IP. Nós temos parceiros já estabelecidos. Essas pessoas, nós sabemos muito bem dessas pessoas que trabalham muito para desenvolver esse ambiente em todos os territórios, organizando os novos lugares de trabalho, organizações antrópicas que se encontram em Canadá, os centros de organização, apoiando em diferentes aspectos e desta forma nós estamos convertindo essa experiência para prosperar a vida de indígenas, a forma de negócios, contatos que são muito importantes e positivos para todas essas comunidades indígenas com que estamos trabalhando no que diz respeito ao mercado e as finanças do Canadá. Nós aumentamos também, alargamos os nossos contatos fronteiros para tratar todos esses assuntos. To everyone on maybe we're going to have a final round of comments in a minute about one or two of the main challenges to capitalize blended finance and at scale and ways to overcome those challenges. But let's go back to the biodiversity monitoring, Esther. Is that something the BCA has a task force on MRV monitoring, reporting, verification that you'd like to comment on? Thank you very much, Terence. Quais são as formas de monitoração desse trabalho? Né? Se poderia dar algumas mais explicações neste aspecto. Obrigado. Muito importante dizer o seguinte, que, de qualquer maneira, apesar de tipos de nosso trabalho, tipo de organização, em cada lugar nós também aplicamos as recomendações dadas por órgãos governamentais e autoridades locais para explicar as perspectivas para as comunidades indígenas em contatos, a necessidade de manter os contatos a fim de solucionar os problemas concretos. Temos grande experiência em alguns tipos de organização, assim como temos diferentes tipos das nossas propostas para as comunidades indígenas, para que eles ampliem os contatos e aumentem o número de mesmos. Temos também outros comentários aqui, nessa hora, nesse momento.
where we work in como, the Jeff Small como que Grant, we vocês will be podem working with dirigir you, Esther, and the BCA to do ah, more of o the seu trabalho, small-scale pilots over the coming year, and we hope to have como focus que quite soon in the Latin America, desenvolvem Caribbean os seus contatos. region, and then later in Africa. So De que maneira maybe just we'll está turn maybe a bit to implementando the report launch, but todos esses tipos de a trabalho, question tanto from em África Francisco como na about América one or Latina? two challenges on blended finance. Philip, Donald, or Eddie, if you'd like to comment on that. Sure, I Philip, can go ahead. start, yeah, and give my 2 cents on this. Like my perspective nowadays is like see how concessional Bem, finance tem is like rare. trabalho, Even uma the questão muito DFIs importante, muito urgente, who de que were maneira to be todas there essas to provide kind of finanças são aplicadas remuneration, na terra. interest rate Por isso que investments, they are like expecting commercial returns as well. é This is preciso like a part of course, what it has been aplicar todos os esforços, né, para aumentar, para concentrar a nossa atenção para esse problema, a solução, os problemas que surgem. No que diz respeito às organizações internacionais, como a Conferência de Clima e outras, a nível dessas organizações, desses institutos internacionais, podemos também dar explicações quais são as direções de capitalização e depois mandá-las para financiar já os projetos nos lugares, nas comunidades indígenas, porque é muito importante materializar todos esses tipos de projetos elaborados a diferentes níveis aí nas comunidades indígenas. Então, às vezes também podemos revocar esses fundos a fim de dar a nova vida a esses projetos e aplicar de novo nos mesmos locais. Esses projetos podem apoiar também a vida das comunidades indígenas, os lugares onde eles vivem, em diferentes partes do mundo, em várias partes do mundo. E nós fazemos tudo para melhorar o nosso trabalho nesse sentido. Muito obrigado. The non-grant instrument window where it can provide first loss guarantees and ambiente in JEF9 there's a plan to expand implementa that, todos os tipos de instrumentos ofensivos para expandir obviously the role, Philip, of foundations that are taking those first loss risks has been very para convocar mais participantes em todo o mundo. Muito obrigado para todos que tomaram parte. Vamos passar a palavra. Hello everyone, my name is Katie Baker and I'm from UNEP Finance Initiative, working across nature and banking, where we work with over 500 financial institutions on advancing the global sustainable finance agenda. And I'm also a coordinating partner for this webinar series as part of the public and private community of practice today. So today, Unipify is pleased to officially launch the new briefing paper titled Nature-Related Finance. Falar sobre esta revista sobre o financiamento da natureza. Esta revista como foi publicada junto com a EDI e desenvolvido com o NIP junto com a ED. E nós temos a cooperação como o setor financeiro, principalmente como os bancos, há alguns anos, e nós entendemos que as pessoas estão prontas para investir na biodiversidade, e esta revista está falando sobre o financiamento dos projetos de natureza que nós falamos e discutimos durante esta apresentação.
Esta é uma sessão da revista também está falando sobre riscos para os bancos, como os bancos como podem escolher os parceiros. Também está a falar sobre os líderes no setor financeiro. O slide seguinte também a revista dá algumas recomendações a como começar a trabalhar com o setor financeiro e como atrair acionistas para estes projetos. Além disso, mostra alguns resultados do programa de estudos de financiamento e diversidade COP16 e como as pessoas indígenas podem criar uma ponte com o mundo comercial. Estes são realmente pontos muito importantes. Os investidores podem jogar um papel muito importante no reconhecimento dos líderes das pessoas indígenas nos seus territórios e os investidores podem entender como eles podem investir os bilhões de dólares necessários para manter a natureza e a biodiversidade. Além disso, em anexo desta revista, existe uma seção que descreve os termos principais e abreviações, as notas sobre a gerência dos projetos e o slide seguinte, aqui você pode ter o link para o website para facilitar esta revista. Muito obrigada pela atenção. Obrigada, Katie. O link tem 3 idiomas. Agora a revista está em inglês, mas a tradução desta revista também será preparada. Daqui a pouco nós vamos terminar a nossa sessão. Eu queria agradecer a todos os participantes do evento de hoje, os nossos colegas do UNDP, enfim, o Instituto de Financiamento, Green Finance Institute. O nosso webinar seguinte será dedicado a investimentos à natureza positivos, cadeias logísticas, como podemos criar as cadeias logísticas e nós vamos explorar como nós podemos alargar e implementar os projetos. Para recordar, a apresentação deste webinário será vocês poderão encontrar no nosso site, o link está no nosso chat. Também a apresentação de hoje foi recordada e se vocês quiserem rever tudo, bem-vindos. E para avaliar, vocês têm aqui o questionário. Eu queria agradecer mais uma vez todos os palestrantes de hoje. Obrigado pela sua participação e espero vê-los todos em webinários seguintes.